A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Antes de mais nada, queria cumprimentar as mamães no dia de hoje. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Que Deus continue derramando a bênção dele sobre as suas vidas. Que Deus continue dando graça, autoridade. Que Deus continue trazendo ao coração de vocês esse amor que já é dividido com, não somente com os filhos, mas com tanta gente. O amor mais próximo comparado ao amor de Deus. O amor de uma mãe. Eu tenho a minha mãezinha. É um pouco problemática, mas é minha mãe. Eu a amo e vou continuar amando ela, independente do que ela faça. Olhe para sua mãe com mais paixão. Olhe para sua mãe com mais carinho, com mais amor. Olhe para sua mãe com mais desejo de estar próximo dela, de ouvir ela. Porque a única coisa que ela quer de você é que você se dê bem na vida. É que você chegue até o final da jornada. Assim como ela tem buscado o Senhor e crê que um dia estará na eternidade para toda uma vida. Ela quer que você também esteja com ela lá. Não há amor maior do que desejar que alguém esteja com você para todo sempre. Então que Deus abençoe a todas as mamães nesta noite, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículo de número 1 e versículo de número 10. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1 e versículo de número 10. Enquanto os irmãos se encontram, eu sei que todos nós temos as nossas necessidades. Não há como dizer que não. Alguns adentram essas portas porque precisam de um milagre. Às vezes um milagre rápido. Às vezes um milagre para ontem. Instantâneo. Às vezes as pessoas adentram essas portas porque precisam de uma cura, porque estão enfermas no corpo. Às vezes a medicina já desenganou, pastora, já disse, não há mais jeito. Mas aí você adentra essas portas, se lança aos pés do Senhor, clama a Ele com sinceridade, se entrega a Ele com verdade na tua alma. E Ele realiza um milagre. Às vezes você adentra essas portas porque você tem uma causa na justiça. Às vezes você adentra essas portas porque você tem um problema dentro do teu lar, com os teus filhos, com o teu marido. Às vezes você vem para a igreja por tantos e tantos propósitos. Mas o cume, o pico mais alto do Evangelho, ainda que Deus deseje abençoar, e eu creio que Ele vai solucionar e resolver os problemas da sua vida, o pico mais alto do Evangelho continua sendo a salvação das nossas almas. O cume mais elevado, o pico mais alto ainda continua sendo a redenção do homem. O pico mais alto do Evangelho continua sendo aquele que morreu, aquele que foi cuspido, aquele que foi massacrado, humilhado, moído, esmagado, por mim e por você. É claro que ele seria um sacrifício para poder sustentar, para poder apaziguar a ira do Deus vivo, mas mesmo assim,
Foi por mim e por você que ele morreu. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1 diz assim: quem creu na pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Quando eu escrevia este sermão, o Senhor trouxe ao meu coração um tema. A culpa era nossa. A culpa era minha e sua. Mas porque fomos nós que pecamos? Não. Nós conhecemos a história e sabemos que Adão pecou, e por causa disso, o pecado passou a fazer parte da vida do homem. Não há um aqui sequer que não tenha trazido em seus genes a marca do pecado. Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estamos aqui simplesmente porque a misericórdia do Senhor e o seu grande amor nos alcançou. E é exatamente por isso que nós estamos aqui nesta noite. Não é porque a minha patente é alta, porque a minha credencial é alta. Não é porque a minha fama é grande, não é porque eu me visto bem. Não é porque a minha conta bancária, ela tem milhões lá no banco, não. Não é porque eu sou famoso. Não é porque a minha profissão é a melhor. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele teve misericórdia de toda uma humanidade. E por amor Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. Lá na cruz, lá no Calvário. Talvez essas mensagens, como já foi dito aqui várias vezes, ela não cause um impacto para poder atrair aplausos de irmão de verdade. Eu já passei dessa fase há muito tempo. Outro dia eu comentava com o irmão, eu disse, se colocassem como nos teatros que tem aquela cortina que abre-se e fecha-se a cada ato, e colocassem para que ninguém me visse pregar, e só ouvissem a minha voz e a mensagem do Senhor, meu coração estaria totalmente satisfeito. Porque não é a minha oratória, não é a sua oratória, não é a sua prédica, a sua retórica, não é o seu português polido que vai te levar para o céu, que vai te levar para junto do Senhor, mas um coração limpo, puro, verdadeiro diante daquele que é eterno. Perdão, irmãos. Cerca de 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo encarnar, o profeta Isaías vai profetizar sobre aquilo que aconteceria com o Messias. Um momento de dor, um momento de flagelo, um momento de sofrimento do homem-deus, do Deus-homem, a união hipostática. Um Deus completamente homem e completamente Deus. Então Isaías ele vai profetizar e dizer: quem ouviu a mensagem? Será que tem alguém atento à palavra do Senhor? Será que alguém vai dar crédito ao que está sendo dito
trazendo para os dias de hoje, para esse momento específico agora, quem vai dar crédito a essa palavra? Quem vai dar crédito ao que será dito aqui? Ou estamos apenas, como também vai dizer a palavra, em busca de fábulas? Aquilo que alimenta somente o nosso ego e faz-nos sair daqui com o coração saltitando, porque nós ouvimos aquilo que nós queríamos ouvir. E se de repente vem uma palavra que, como uma batida de frente de 2 caminhões a 100 por hora, causa um choque. Às vezes a palavra ela nos causa um choque e nós torcemos os narizes. Eu vou sair da igreja porque o que foi falado lá é duro. Porque as palavras do irmão, ele pregou e falou mais do inferno do que falou de Deus. O irmão falou mais da culpa do que da bênção. O irmão falou mais de Jesus Cristo do que a vitória que eu vim buscar. A verdade precisa ser dita. Você querendo ou não querendo, aquilo que Deus programou para que acontecesse, vai acontecer, você querendo ou não querendo. O Senhor virá buscar a sua igreja, e a sua igreja tem que ser pura, imaculada, sem mancha e sem pecado. Como eu disse a princípio, eu sei que nós viemos buscar muitas coisas aqui, mas lembre-se que a sua maior necessidade nunca foi a cura do seu corpo, nunca foi a resolução dos problemas familiares, mas que antes foi a proximidade com o Senhor. Foi olhar para Ele, frente a frente, olhos aos olhos, olhar lá na pupila dos olhos de Deus. Eu sei que isso parece loucura, mas quem não tem sentido mais a Deus, quem não tem mais ouvido a voz do Senhor nos dias de hoje. Irmão, enquanto eu escrevia esse sermão, algumas coisas chocaram a minha alma. Hipoteticamente, irmão, se um cientista hoje comprovasse que Jesus Cristo nunca existiu, a sua alma saltaria de alegria, você se sentiria aliviado e diria: agora eu posso fazer o que eu quiser, eu sempre quis, e a igreja, ela sempre me proibiu, a igreja sempre me aprisionou. Ou na sua alma você diria: minha vida acabou aqui. Eu não sei mais como eu vou viver, porque eu não sei viver sem esse Cristo na minha vida. É claro que isso é a realidade, mas se fosse uma mentira, com certeza seria a mentira mais maravilhosa contada para o ser humano. É claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas alguns dizem que é mentira, mas é uma mentira tão gostosa. Foi essa mentira que me tirou lá do pecado. Foi essa mentira que te salvou e te libertou da vida promíscua que você vivia. Mas nós sabemos que eles estão enganados. E que o Senhor é a mais pura verdade e realidade que nós podemos viver. Então, irmão, esteja com teu coração saltitante de alegria, porque a verdade habita em você, mesmo que o inimigo diga que não. A verdade é a mais pura verdade, ela está aí, vivendo dentro do seu interior. Mas por que ele teria que passar tanta dor? Mas por que ele teria que sofrer tanto?
Por que que ele teria que sofrer angústias? Lá no Getsêmani, antes de chegar o seu momento, eu acho essa expressão maravilhosa, antes do Cristo subir até a cruz. Porque ao nosso olhar, à vista dos homens, ele foi arrastado, forçado a subir naquela cruz. Mas quando a minha alma, ela olha para o Senhor de verdade, eu vejo Cristo caminhando em direção ao seu propósito. Eu vejo Cristo caminhando em direção àquilo que realmente seria o seu propósito, a qual o Pai, Ele havia planejado desde sempre para a nossa salvação. E aí Ele vai dizer: a minha alma. Ele vai orar ao Pai e vai dizer: a minha alma está profundamente angustiada. O Deus homem, o homem Deus, que eu não consigo dividir e nem separar em momento algum, está de joelho, clamando ao Pai, a ponto do seu corpo verter sangue. E ele está dizendo: a minha alma, Senhor, a minha alma está tremendamente, Senhor, angustiada. Porque ele sabia que ele seria abandonado. Ele sabia que ele seria rejeitado. Ele sabia que a dor viria no seu corpo, que ele seria massacrado. Ele sabia que passaria por tudo isso. E eu me lembro que lá na cruz, em um momento único, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A sua maior dor, ainda que ele conseguisse entender que passaria por tudo isso, o filho nunca ficou longe do pai, nem sequer um segundo. Mas ele sabia que o pecado ia fazer uma barreira, nem que por um pequeno instante. E naquele pequeno instante, o pai, ele não teria aquela conexão que sempre tiveram desde a eternidade. Essa deveria ser a nossa maior dor, irmão. Eu sei que é triste quando se perde as coisas. Eu sei que é triste quando se perde um ente querido. É triste quando se perde um emprego, um trabalho. É triste quando você perde a sua honra, a sua dignidade. É triste. Mas aquele que conheceu o Santo dos Santos, aquele que já pisou no Santo dos Santos, para esse a sua maior tristeza é quando não consegue mais se conectar com o Senhor, é quando não consegue mais ouvir a voz do Senhor, é quando se desespera e diz: Deus, aonde o Senhor está? Porque eu sei que alguma coisa aconteceu. O Senhor está espremendo, moendo o seu filho. Algumas traduções vão dizer moer. Algumas outras vão dizer esmagar. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado nele. Perfeito, em honra, em majestade, perfeito em amor, em dignidade, perfeito em compreensão. Nele não foi encontrado erro algum, diferente de nós. Isso é, se nós realmente
fomos sinceros intelectualmente e espiritualmente com nós mesmos. Como eu disse a princípio, não há ninguém aqui que não tenha pecado. Não adianta eu apontar o dedo para os outros, sabendo que eu posso cometer os mesmos deslizes e pecados. Não adianta eu acusar os outros, sabendo que se talvez fosse sobre a minha vida, eu cometeria o erro 10 vezes pior. Afinal de contas, quem é tu que julga o servo alheio? Alguém aqui é meu servo? Alguém aqui é servo de alguém? Eu sei que todos nós somos servos daquele que é eterno, e somente Ele é que pode julgar as nossas vidas. Ninguém nos colocou como juízes da vida de ninguém. Apesar de Jesus estar sujeito a todas as paixões deste mundo, Ele apenas olhou para o seu propósito de ser a oferta de reparação para pagar as ofensas ao caráter de Deus e a culpa que recaiu sobre toda a humanidade. Nos tornamos inimigos de Deus. Irmão, você pode se tornar inimigo de qualquer personagem, se assim você desejar. Mas de Deus, eu garanto para você que você vai perder esta batalha. A Bíblia vai dizer que o pecado nos afastou do Senhor. E aí agora, além de pecadores, nós nos tornamos inimigos de Deus. E para voltarmos a ter essa comunhão com o Senhor, precisa uma oferta de reparação. Precisa-se uma oferta para animar aos brios do nosso Deus. E quem poderia fazer isso? Eu, você? Os profetas, os juízes, os reis, todos cometeram falhas assim como nós cometemos. Todos erraram e deslizaram e se afastaram da verdade do Senhor. Nenhum era digno. Nenhum homem era digno de novamente voltar a ser amigo e ser próximo do Senhor. O sacerdote, ele pegava um animal e o sacrificava pelo pecador. E o pecado de quem havia cometido o ato falho era apenas encoberto, mas não removido, apontando para a necessidade de um sacrifício maior e definitivo. Era apenas como jogar a sujeira para debaixo do tapete. Minha esposa está lá embaixo, eu vou ter que confessar isso na mensagem. Esses dias eu fiz isso. Preguiça de varrer a sujeira. Olhei para um lado, para o outro, e joguei embaixo do tapete. Mas sou eu que todo final de semana ajudo ela a limpar a casa. Então no final da outra semana, eu tive que tirar o tapete, porque eu sabia que a sujeira estava instalada lá embaixo. Os sacrifícios eram apenas isso. Sacrificava-se um animal e se encobriam os seus pecados, e a sujeira era varrida para debaixo do tapete, Leandro. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui na casa de uma tia minha, lá em Mirassol. A família da minha mãe é de lá. E nós fomos visitar a minha tia, e quando chegamos no portão, batemos na porta e ela abriu a porta da sala. Estávamos felizes, porque não fazia muitos anos que nós não nos víamos. E com um sorriso estampado no rosto, pedimos a benção tia, benção tio. E eles ficaram parados na porta, e eu fiquei imaginando, será que não vão nos convidar para entrar? Quando eu olhei para baixo, era tudo branco. Era um tapete instalado na sala, gigantesco.
Ele deveria ter mais ou menos uns 5 centímetros de altura. E ela disse, vocês querem entrar? E aí nós dissemos sim. Ela disse, vocês podem tirar o sapato. E aí nós tiramos o sapato. Entramos. Felpudo. Uma delícia de ser pisado. E passamos a tarde lá, vale. Só que quando chegou mais ou menos umas 5 horas, ela disse, já que vocês estão aí, nós havíamos combinado, eu e seu tio, de lavar esse tapete. Ele é muito pesado, será que vocês podem ajudar a gente a arrastar ele para fora, para o quintal, para lavarmos? E nós dissemos sim. E quando levantamos aquele tapete, quanta sujeira instalada embaixo do tapete. Os tapetes das nossas almas. O exterior do ser humano. O sepulcro caiado, que por fora é belo, é lindo. Coloca-se um terno, uma bela gravata com um nó bonito, um anel de um dedo. E quem olha de lá diz, lá vai um homem de Deus. A irmã coloca um coque, amarra um coque, um vestido até o chão. Bela aos olhos de quem olha. Mas quando olhamos por debaixo do tapete, o interior da alma, a sujeira está instalada lá. A sujeira está lá, precisa ser varrida, precisa ser retirada, porque o Senhor não habita em lugar com sujeira, templo imundo, não. O Senhor deseja estar em um lugar limpo, ainda que seja humilde, ainda que não tenha um tapete, ainda que seja no chão de terra batida, mas que haja verdade e sinceridade dentro da alma, do coração do ser humano. Se alguém detectar alguma sujeira debaixo dos vossos tapetes da alma, faça como fez o rei Davi no Salmo 51. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Há um coração contrito, Senhor, ele não suporta, ele não aguenta. Se o teu coração está cheio de sujeira, de manchas, faça como Davi, que disse, Senhor, somente contra ti eu pequei. Foi somente contra o Senhor que eu pequei. Não me lance fora da sua presença. Torna-me dar alegria da sua salvação. Nós estamos desejando tanta coisa, esquecendo que o nosso interior, ele ainda há algumas sujeiras, algumas manchas. E que isso precisa ser limpo. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse os seus pecados ao Senhor. Confesse os seus erros e as suas falhas ao Deus da sua vida, porque Ele que é dono da sua vida. Abandone os seus maus atos, abandone os seus maus desejos, e Ele há de perdoar, e você será melhor do que você é, para consigo e para com Ele. Mas quem o matou? Esses dias eu fiz um vídeo, postei na internet. E é bom quando você vai estudar mais profundamente, Valtinho, que você descobre que às vezes você fala e precisa se aprofundar um pouco mais. E eu disse que foi Deus quem matou Jesus. Porque o texto que nós lemos
vai dizer que, deixa eu achar aqui. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E eu disse, foi Deus quem matou. Não foram os romanos, não foram os sacerdotes, não foi o povo, não foi Barrabás, mas foi Deus quem matou Jesus. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 23, diz que aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas o entregou por todos nós. Prestem atenção. Diz que aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas o entregou por todos nós. A entrega do seu filho primogênito por filhos que seriam adotados. Os filhos primários, os judeus. Os filhos adotados, eu e você. Mas prestem atenção nisso e guardem em seus corações. Talvez vocês já tenham ouvido falar do dies lustricus, ou Dia da Purificação. Era uma tradição romana que quando um bebê nascesse, imediatamente ele era separado da família e da mãe. Durante 9 dias celebravam este dia para a purificação. E no final do 9º dia, pegava-se o bebê recém-nascido, se colocava no chão e a mãe se afastava e todos sumiam, saíam de perto. A criança está lá sozinha, fragilizada, abandonada. Agora vem o pai, ele nunca havia visto o filho. Agora ele vem em direção ao filho. Ele olha, examina o filho, e se o filho não tivesse nenhum defeito, se o filho fosse bonito, se o filho fosse do agrado dele e tivesse todas as características que parecesse com ele, ele então pegava o filho, colocava em seu colo, e a partir de agora ele dá nome para o seu filho. Então há uma celebração de que essa família agora está por completa. Mas acontece que a maior maravilha não é essa. A maravilha é que se a criança, o pai olhasse e visse que ela tinha algum defeito, que não se parecesse com ele, que não tivesse nada a ver com ele, ele simplesmente se afastava e deixava aquela criança abandonada. E a família não poderia recolher aquela criança, ela ia ficar lá e se tornar uma escrava. Mas uma boa alma poderia vir. E isso é o maravilhoso. Ela poderia vir e dizer, não, mas espera aí, deixa eu olhar. Embora não seja a minha filha biológica, meu filho biológico, eu vou receber como meu filho. E aí pegava em seus braços e adotava aquela criança que ia ser lançada à escravidão. Preste atenção nisso, irmãos. O pecado fez isso com todos nós. O pecado fez isso com jovens, com adultos, com crianças, com pessoas mais experientes. O pecado nos lançou no chão, nos colocou lá. Nós estamos agora órfãos. A única coisa que nos resta é nos tornar escravos do pecado e sermos condenados à morte eterna. Mas um dia, Deus se encarna, se manifesta em um corpo, e Ele vem em direção à cruz,
sobe na cruz e se entrega, e passa a nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Nós não estamos mais abandonados, nós não estamos mais largados, nós estamos debaixo da adoção de Jesus. E sabe qual é o nosso nome? Não é Kika, não é Leandro, não é Mazé, não é Vasti, não é Leandro. O nosso nome é Filho de Deus. E o dia que nós entendemos que nós carregamos agora em nosso ser e em nossa identidade o direito que o Pai tem, o Senhor de todas, dono de todas as coisas, a sua herança também cabe a mim e a você. Embora a sua vida talvez esteja passando por um momento difícil e complicado, saiba que no momento certo o Pai da eternidade vai estender a tua mão e dar em suas mãos a herança que lhe é devida. Então espere, então aguarde, então continue clamando ao Senhor, porque no momento certo Ele há de chegar com a sua vitória. Ele foi massacrado. As Escrituras vão dizer que os homens viravam o rosto. Cada chicotada no trajeto do Calvário, as pessoas olhavam e viravam o rosto, porque a Escritura vai dizer que nele não foi se encontrado nenhuma beleza, não tinha nada de bonito nele. Mesmo nós cantando lindo, 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 glória, glória eu te dou, mesmo nós proclamamos que Ele é lindo, as Escrituras vai dizer que nele não foi encontrado nenhuma formosura, nenhuma beleza, que nele não foi encontrado nenhuma majestade, que os homens viravam o rosto, porque aquele homem, ele estava simplesmente destruído. Destruído. Hoje não mais, porque é tudo eletrônico, mas eu lembro, quando eu era criança, minha mãe pedia para a gente ir no mercado, comprar lá 1 quilo, 2 quilos de carne, e diz, agora pede para moer. E não era eletrônico, não era elétrico. A gente ficava olhando, ele colocava dentro de uma máquina e pegava uma manivela. Ia girando e colocando força. E aos poucos aquela carne ia se dissolvendo. Aquele homem fazia tanta força para ver aquela carne dilacerada, para poder cumprir o seu propósito. Quando eu fecho meus olhos e eu olho para Isaías dizendo, ele foi moído. Me perdoe, mas é a imagem que eu tenho. É do meu Cristo, do seu Cristo, do nosso Cristo, sendo esmagado, sem necessidade. Afinal de contas, a culpa não estava sobre ele. A culpa estava sobre mim e sobre você. Quem deveria estar aqui dentro deste moedor era eu e você. Mas mesmo assim nós não entendemos e queremos somente coisas. Eu sei que todos nós precisamos de bênção. Mas se o Senhor curar o teu corpo, entenda uma coisa. Um dia Ele virá, se Ele não vier te buscar, você vai partir para a glória. Entenda que se mesmo assim você procurar bênçãos e vitórias na sua vida, Ele pode te dar. Mas isso é tudo passageiro. Isso tudo vai ficar aqui. Homens, mulheres,
descendo ao inferno, de braçada, com os bolsos abarrotados, sem ter mais aonde colocar, achando que isso será eterno, mas sem entender que um dia a morte virá se Cristo não vier nos buscar antes. Um dia a morte virá. Louco, esta noite eu pedirei a sua alma. E o que é que você tem para me oferecer? Silos cheios de cereais, riqueza, fama? Ou você tem um coração contrito, cheio de esperança, com a certeza de que eu sou Deus, e que independente da sua vida está passando por momentos difíceis, eu continuo sendo Deus, e o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você tem. Caminhando para o final, irmãos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. No Museu de Louvre, acho que os irmãos já ouviram falar. E aí eu finalizo a mensagem. Há um quadro. Quem tiver o prazer de ir lá, vai lembrar dessa mensagem e vai lá visualizar esse quadro. E eu vou liberar uma palavra aqui em nome de Jesus. Que Deus prospere a sua vida, para que você viaje bastante e que você conheça as maravilhas do céu e as maravilhas de Deus, mas que o cume continue sendo o Deus da eternidade. E nesse museu, Samuel, há uma pintura, se chama Cheque Mate. Há duas pessoas sentadas, jogando xadrez. De um lado está Satanás, com um sorriso estampado em seu rosto, de vitória, de que eu venci o jogo, eu dei um checkmate. Deste lado, um jovem, com a mão na cabeça, como se ele estivesse pensando, como se ele estivesse preocupado com algo. Mas acontece que um certo dia, em uma dessas caravanas, um jovem, campeão de xadrez, olha, ele está passando e falando para ele: nossa, você é campeão de xadrez? Tem um quadro falando sobre isso, Satanás ganhando de um jovem. E ele se posiciona na frente daquele quadro e fica ali por horas olhando aquele quadro. Perdeu o tempo. Até que alguém vem e diz: vamos embora, daqui a pouco vai fechar e você não viu o restante das peças que está exposta aqui. E ele disse: eu conheço. Eu sei exatamente o que está acontecendo ali naquele jogo. Embora Satanás esteja com um sorriso de vencedor, e aquele jovem que representava Jesus está com um ar de preocupado, eu percebi que ainda há uma última jogada para aquele jovem. E a pedra que ele vai jogar é o rei que está posicionado. E a última jogada de vitória não é de Satanás, mas é daquele jovem. Eu sei porque eu estudei, então eu sei do que estou falando. Quem venceu não foi Satanás, mas aquele jovem representado por Jesus. Irmão, irmã, você não perdeu a batalha, ainda que as coisas estejam difíceis
difíceis na sua vida, continue glorificando, continue exaltando o Cordeiro de Deus, porque o Rei venceu por mim, por você, a batalha das nossas vidas. Ele entregou a sua vida e não foi em vão, foi para que a nossa alma se alegrasse e fôssemos felizes para toda a eternidade junto dele. A batalha não está perdida. Entenda que você é mais do que vencedor. Aqui você vence, aqui você conquista, mas lá na eternidade você é muito mais do que vencedor. Então se alegre, estampe um sorriso no teu rosto e glorifique ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, por gentileza, se coloquem em pé.